Para mim é uma felicidade poder estar aqui hoje com vocês para a gente poder discutir um pouco sobre sistema de saúde brasileiro ou sistema único de saúde. A minha dúvida começou na hora de fazer o título. Falei assim, caramba, eu vou colocar sistema brasileiro de saúde. Eu falei, quem já tiver um viés ideológico mais público já vai ficar descontente porque é o SUS, né? Eu falei, então eu vou ser ambíguo no título, eu vou falar sobre o Sistema Brasileiro de Saúde ou o Sistema Nacional de Saúde, que pode ser entendido como o resultante de todas as forças, incluindo o setor privado, e para quem entende que o setor privado caminhou com as próprias pernas e tem uma relevância tão grande no país que não dê para ser contemplado no setor público, a terminologia Sistema Brasileiro de Saúde atende também. Até mesmo porque Sistema Único de Saúde não é um batismo. Sistema Único de Saúde é grafado em letras minúsculas na Constituição Federal, então ele não é um batismo constitucional, ele é simplesmente uma forma, uma terminologia de definir como é que o Sistema Brasileiro de Saúde deveria funcionar. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de brasileiros, né? É um país essencialmente urbano, né? Aqui é a curva da urbanização no país, então a gente dificilmente vai ter uma urbanização maior do que a gente já está vivendo. O Brasil, ele sempre foi conhecido, todos nós, aqui eu tenho 43 anos, faço amanhã 43 anos, todos nós conhecemos o Brasil como um país jovem. O Brasil é um país jovem, tem a pirâmide etária de país jovem. Isso era verdade, mas o meio da pirâmide vem engrossando e nos próximos 10 anos o Brasil vai ser um barril etário. A gente vai fazer uma transição demográfica, uma transição de idade média da população em 30 anos, que a Europa fez em 180, que os Estados Unidos fizeram em 120. Mas que não é sentença de insucesso, porque existe um outro país que fez uma transição etária na mesma velocidade que o Brasil faz, que é o Japão, e que tem uma potência desenvolvida, um sistema de saúde público universal, e foi destruído completamente na Segunda Guerra Mundial. Né? O Japão ele ficou totalmente refém dos vencedores do ponto de vista econômico e ele conseguiu se reconstruir e ter um papel. Então, isso aqui é para a gente saber, mas muitas vezes é usado como uma sentença de falência para o país, ou seja, não vai dar. Dá. Teve gente que passou por isso e conseguiu. Esse aqui é o nosso PIB per capita do Brasil, tá? A gente vem estável mais ou menos nesse patamar, com um leve empobrecimento nos últimos anos. Esse é o crescimento do PIB anual, né? E aqui é a taxa, é a carga tributária total do Brasil, que é em torno de 35%. Né? Muitas pessoas acham, não, a carga tributária do Brasil é 27,5%, porque é a alíquota do imposto de renda da pessoa física que ganha mais, né? ou aí outras pessoas não é 15%, que é a alíquota sobre empresas e tudo mais. A carga tributária sobre a economia brasileira é 35%. Então, 35% de toda a riqueza produzida no Brasil é transferida para cofres públicos através de diferentes formas e taxas, né? E desses 35% de taxa de carga tributária que o país tem, a gente gasta em torno de 8,5% do nosso PIB, né, da nossa riqueza nacional anual, a gente gasta 8,5% em saúde. Cerca de metade desses 8,5% é de capital privado, ou seja, é financiamento de mensalidade de plano de saúde e despesa direta de saúde que muitos têm, né? Por exemplo, na hora que você compra fralda para um ente idoso, isso conta. Na hora que você tem que financiar um cuidador para ficar com a sua mãe ou com seu pai, isso conta, são despesas diretas do bolso, né? Então, os componentes de financiamento são despesas diretas do bolso, financiamento de mensalidade de plano de saúde e o orçamento público. Então, o orçamento público está em torno de 4% do PIB, o orçamento dos planos de saúde mais os gastos diretos estão em 4,5% do PIB.
Só para a gente ter clareza, pouquíssimos setores da economia têm essa relevância num país. Pouquíssimos. Se a gente olhar os vínculos indiretos que o setor de saúde promove, eu dei um exemplo quando eu estava falando anteriormente, por exemplo, cuidadores, cuidado com idoso. O setor de saúde ele chega a corresponder quase por 20% do movimento da economia de um país, quando você vai na totalidade do que ele alcança. Então, é impossível que o setor de saúde saia da agenda política e da agenda social. Fora a sua relevância social, não há como se desenvolver um país, não há como se discutir como um país vai evoluir sem discutir o setor de saúde, porque a relevância no cotidiano, do ponto de vista social e no cotidiano econômico da nação, impede que essa discussão prescinda do setor de saúde. Vocês não vão encontrar um país que consegue estabelecer um bom projeto de desenvolvimento de país e que prescinda da discussão de saúde, que deixe saúde de lado na sua discussão, por conta dessa relevância que eu estou descrevendo para vocês. O sistema de saúde, ele não começou agora, né? Todo país tenta estabelecer um sistema de saúde. Se a gente for para o Brasil colônia, por exemplo, talvez aqui fosse um momento onde não dava para desenvolver um sistema de saúde. A saúde era fragmentada, altamente fragmentada. Vieram as primeiras santas casas no século XVI, veio o físico-mor com a família real. Então, a saúde era algo que era cuidado dentro da cultura geral de um país, não existia como um setor propriamente dito, né? No Brasil, o primeiro olhar do Estado para o setor saúde como um todo, para organizar a assistência de saúde, se dá nos anos 20 do século XX. Em 1923, começa a discussão da Lei Eloy Chaves no Brasil. Essa lei é a primeira lei que ampara um determinado grupo de trabalhadores no que diz respeito ao conceito atual de seguridade social, mas que também ampara a assistência à saúde dessas pessoas. Então, essa lei é de 1923. Em 1933, começam, e vão até os anos 50, o desenvolvimento das caixas de pensão, porque as classes trabalhadoras eram todas fragmentadas. Então, você tinha os estivadores, você tinha os marinheiros, você tinha os bancários, você tinha... E cada caixa dessa ia desenvolvendo o seu sistema de previdência, e, além do seu sistema de previdência, dava garantias de assistência às pessoas que participavam dessa classe. Nos anos 50 e 60, o Brasil sofre uma industrialização muito acelerada, são os anos do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, um discurso ufanista de país, mas também realmente uma industrialização poucas vezes assistida no Brasil nessa velocidade. E ali, nesses anos, começa o embrião da saúde como negócio privado e estruturado como plano de saúde, por exemplo. Nesses anos começam as primeiras empresas a prestar serviço a grandes indústrias para diminuir o absenteísmo dos seus trabalhadores. Isso se dá nos anos 50, 60 aproximadamente. Nos anos 70, a gente está vivendo uma plena ditadura no Brasil. O setor de saúde ele é, em grande parte, entregue ao setor privado, apesar do papel do Estado, com o INPS da época e tudo mais, ele é via setor privado, até que nos anos 80 a gente tem a redemocratização e começa a discussão, então, da Constituição de 88. Vocês imaginam a efervescência de país que a gente tinha nesses anos? Se a gente está vivendo um momento efervescente, atual, com muito questionamento e muita discussão, todas as forças que ficaram reprimidas pela ditadura durante os anos de repressão passaram a ter voz e conseguiam levar os seus lobbies e a sua vocalização a essa Constituição de 88. E essa Constituição, ela então, ela é amalgamada como uma colcha de retalhos desses interesses legítimos da população, interesses do empresariado e interesses do movimento sanitário, que é um movimento acadêmico forte aqui no país e que tenta prevalecer a tese
da saúde universal, da saúde como um processo de cidadania, como a saúde como um direito universal para que o país possa se recolocar. E a gente tem a promulgação da Constituição de 88. O setor público ganha um contorno claro, legal, nessa época. E o setor privado, ele simplesmente é mencionado numa linha da Constituição que diz o seguinte: é facultado capital privado. Tem todo um conjunto de artigos na Constituição para definir o público e diz, mas é permitido o setor privado operar no país. Como se fosse algo secundário, como se fosse algo que não fosse ter um papel majoritário nesse jogo do setor de saúde. Em 98, vendo que não é bem assim, no governo Fernando Henrique Cardoso é promulgada a lei dos planos de saúde, que é uma lei que regulamenta o setor privado, especificamente os planos de saúde. Em 2000 é criada a Lei 9961, que é a lei que cria e dá as competências à ANS para regular os planos de saúde, né? E também aqui há muita discussão como se houvesse uma falha regulatória dessa lei, que é uma lei que regula os planos de saúde, mas não regula os prestadores. E é uma lei que, nesse momento, vem sendo muito discutida no país. Por que só regulou os planos de saúde? Isso é uma injustiça? Foi uma definição arbitrária? Não, não é uma injustiça, nem foi uma definição arbitrária. Os planos de saúde eles foram regulados pela simples razão de que eles mexem com a economia popular. Para o plano de saúde, você paga antecipado. Você não paga após o seu evento. O plano de saúde tem a obrigação de guardar reservas de capital, porque ele guarda o seu dinheiro para pagar o seu evento quando ele ocorre. É por isso que ele precisa ser regulado. E como qualquer setor financeiro, eu estou explicando a base lógica do que estava por trás da lei, qualquer setor financeiro, ele tende a ser oligopolista. Ele tende a ter poucos players. Então, a gente vê, eu vou mostrar aqui dados do setor, tem 1.000 e tantas operadoras, no ano 2000 eram 2.500 operadoras, o mercado era pulverizado, capilarizado. Não é fato, não é fato. 21 grupos econômicos de operadoras concentram a metade dos clientes de planos de saúde. A metade dos clientes de planos de saúde. Então, é um mercado oligopolizado. Por se tratar de economia popular, de receita antecipada e capitalização, e por se tratar de um setor oligopolizado, esses são os fundamentos pelos quais existiu uma lei que regula o plano de saúde e não regula o restante da cadeia produtiva. Quais eram os principais problemas que a Constituição de 88 tentou endereçar, criando o Sistema Único de Saúde, definindo o Sistema Brasileiro de Saúde como um sistema único financiado por taxas pagas ao governo federal junto com os impostos, né? A cobertura era segmentada, né? Então, assim, se você era empregado e o seu segmento profissional tinha cobertura, você podia ser muito bem protegido, mas o trabalhador geral não tinha nenhum nível de proteção, o trabalhador rural não tinha nenhum tipo de proteção, nem direito de ter acesso a qualquer tipo de estabelecimento de saúde mais complexo. Então, a assistência era extremamente segmentada, desigual e com falta de cobertura para grupos populacionais com mais necessidade. Os resultados eram ruins de saúde, as nossas taxas de mortalidade infantil, a taxa de mortalidade neonatal, que é quando o neném recém-nasce, a taxa de mortalidade materna, a expectativa de vida da população crescia muito lentamente, né? O financiamento era insuficiente, né? Ou seja, não havia rubricas de recursos públicos para o setor de saúde. O setor de saúde era tratado no meio de todas as outras despesas. Então, entre uma ferrovia e uma rodovia, despachava-se para poder ter recurso para a saúde. Não havia alocação específica de recursos. O ambiente político era uma transição para a democracia, depois de 24 anos. Forte participação social e vontade política. O objetivo era implantar um sistema de saúde baseado no estado de bem-estar europeu, welfare state.
europeu inspirou o Sistema Único de Saúde brasileiro, mais especificamente o sistema inglês. O sistema inglês é o pai do Sistema Único de Saúde brasileiro. Toda a inspiração foi buscada naquele sistema de forma mais radicalizada do ponto de vista ideológico, né? E a gente vai ver isso ao longo do tempo, que a gente tentou fazer um sistema mais inglês que os ingleses. Porque, por exemplo, o sistema de saúde inglês não tem funcionário público. Eu não sei se vocês sabem que a maior parte é autônomo e contratado. Não tem os conceitos do funcionário público brasileiro. Então, a gente tentou fazer algo mais profundo do que o sistema de saúde inglês e não fez muita conta de como é que a conta fechava, né? E aqui nesse ambiente ainda existiam restrições econômicas para aumentar e um contexto de absoluta instabilidade. Quem viveu 88 sabia como é que a inflação se dava. Era impossível você saber exatamente o valor das coisas nessa época de país. Pela definição constitucional, então, o Sistema Único de Saúde era o todo. Ele era integral. O que era integral? Ele tinha que tratar todas as doenças. Ele era universal. O que é ser universal? Ele era para tratar todas as pessoas. Ele é um dever do Estado, ou seja, o Estado que deve fornecer. Ele é um direito social que vem dos princípios constitucionais. Então, ele a definição dele é de alta complexidade para ser mexida, porque tem a ver com os princípios constitucionais de direitos dos cidadãos. E ele é financiado por imposto. Ou seja, o cidadão paga os seus impostos e o financiamento desse sistema único sai do caixa do governo federal, que redistribui para estados e municípios, e estados e municípios também têm que comprometer parte da sua receita para investir em saúde. O que era a saúde privada do ponto de vista legal? A saúde privada era um nada, era um resíduo, era um apêndice inconveniente que precisava se lidar com ele, apesar da relevância econômica e setorial não condizer com a definição legal. Isso precisa ficar muito claro, porque nessa época o setor privado já tinha uma relevância brutal. E olha o que a gente tem do ponto de vista da definição legal. Então, do ponto de vista da estrutura da saúde, propriamente dito, esse é o desenho do SUS com a saúde suplementar. Ó. Um sistema de saúde ele tem por base a promoção de saúde e a prevenção de doenças. Nessa camada, o setor privado não atuaria. Depois, ele é seguido por uma camada de cuidados básicos, né, que o melhor exemplo no Brasil é o Programa de Saúde da Família, que é um programa muito bem desenvolvido no Brasil e com muita penetração nas comunidades, seguido pelos cuidados especiais, que são os ambulatórios especializados, né? Então, ambulatórios de cardiologia, ambulatórios de neurologia, né? Onde esse Programa de Saúde da Família referencia pacientes e eles vão e vêm. Seguido pela camada de urgência e emergência, que são os prontos-socorros, UPAs, SAMU, seguido pelo tratamento hospitalar propriamente dito e terminando com programas especiais, que aqui no Brasil até existe uma inversão de sucesso, né? A gente, por exemplo, a gente conhece o SUS, principalmente o sucesso do SUS é conhecido pelos dois extremos dessa pirâmide, né? O programa de medicamento popular do SUS é muito bem sucedido, muito bem sucedido. Nós conseguimos dar medicamentos básicos, não todos, deveria ter mais, mas nós conseguimos fazer que parte da população tenha acesso a medicamento. E é uma parte relevante e uma quantidade de medicamentos relevante. A cesta básica do governo federal, incrementado pelas prefeituras e pelos estados, tem medicamentos para hipertensão, diabetes e as doenças mais prevalentes estão ali presentes. Além de tudo, tem os medicamentos para doenças específicas, para algumas doenças especiais e para epidemias, por exemplo, o tratamento do HIV positivo é amparado por medicamento. Então, assim, um dos programas do SUS de muito sucesso são os programas especiais. Medicamento, transplante, é outro exemplo de sucesso. O Brasil tem taxas de transplante muito boas comparado a outros países do mundo, e isso tudo está dentro de programas especiais, né? E outra área que é muito, mas muito bem sucedida do SUS, da esfera pública,
é a promoção de saúde e a prevenção de doenças. O Brasil tem o maior programa vacinal do mundo, e isso hoje é usado como bandeira política irresponsavelmente e indevidamente, vem sendo incluídas, porque existe uma diferença do ponto de vista vacinal entre estratégias coletivas e estratégias individuais. Vacinação como estratégia coletiva tem que ser a vacinação que promove maior controle de doenças, à medida que existe a conexão entre as pessoas. Então, por exemplo, a vacina da poliomielite é uma estratégia de prevenção coletiva e tem que ser um dos elementos de um programa de vacinação. A vacina do HPV não é uma estratégia de prevenção coletiva, ela só protege aquele indivíduo. Ela não protege sistemicamente. Eu não estou falando que não é para usar, mas eu só estou falando que a bandeira ficou tão forte do politicamente correto e do que tem apelo quando é falado, que por vezes você vê elementos técnicos do governo que sabem distinguir entre as coisas que estão falando, embolando para poder dar maior relevo. Mas, de qualquer maneira, e sendo bastante justo, essa base da pirâmide também é muito bem sucedida do ponto de vista público no Brasil. O problema é que quando a gente sente dor, é muito ruim. Quando a gente sofre, é muito ruim. Quando a gente sofre agudamente, é péssimo. E quando a gente vê um ente querido sofrendo agudamente, é algo absolutamente excruciante, indescritível. E isso não vai acontecer nem aqui, e isso não vai acontecer aqui. Isso acontece nas outras camadas da pirâmide de estruturação de um sistema de saúde, aonde a gente não conseguiu colocar o setor público tendo seu papel mais protagônico, digamos assim, ou eficiente, né? O setor público, e quando essa discussão vai para o viés ideológico, aí é quase uma tragédia, porque assim, começa assim, não, mas tem o HC, e tem o INCOR, tem o INCOR, tem o HC, isso não muda o que eu disse. O INCOR e o HC não tem capilaridade nacional para a gente ter uma rede hospitalar, uma rede de cuidados de especialidade adequado para atender a população. Isso não quer dizer que nós não tenhamos unidades públicas de excelência no país. Temos o ICESP, temos o INCOR, temos o HC, temos o Instituto do Cérebro no Rio de Janeiro, temos o Instituto da Criança no Rio de Janeiro, que zerou a fila de cirurgias ortopédicas complexas em neonatal e criança, mas isso não reflete o Brasil. O Brasil é mais do que o eixo Rio-São Paulo, é mais do que o Espigão da Paulista e a praia de Ipanema e Copacabana. O Brasil é complexo e heterogêneo, e fato é que aqui nesse meio dessa pirâmide é onde estão as principais falhas e aonde se gera a percepção por parte da população de insegurança, se gera a percepção por parte da população que há necessidade de amparo do setor privado, e isso não é uma percepção, isso é uma realidade. Quem pode se protege no setor privado. E também quando esse embate ganha o viés ideológico, ele é muito curioso, porque o contraponto não, mas é porque é feita uma campanha, e aí as pessoas se envolvem nessa campanha e elas ficam com a percepção de que o setor público é ruim, mas o setor público é bom. Cara, o cidadão não é idiota. Ninguém gasta dinheiro por prazer em saúde. Só se gasta dinheiro em saúde com o setor privado porque as pessoas estão sofrendo. Então, não dá para achar que existe uma idiotice coletiva que faz com que as pessoas busquem o suporte do setor privado, tendo um setor público bom. Isso é a negação da negação, entendeu? Não vai chegar em lugar nenhum. Então, essas são as dimensões de um sistema de saúde. Eu estou tentando fazer a inter-relação entre os elementos formais da apresentação com a realidade de vocês cotidiana. A Constituição de 88 ela traz novos direitos universais nos cuidados da saúde. A cobertura é universal, patrocinada pelo público, é integral dos serviços de saúde, o acesso é igual, sem encargos financeiros. A principal estratégia política é a incorporação institucional. Há um fusionamento das estruturas de seguridade social com as estruturas de assistência à saúde públicas no país. Vocês vão lembrar que existia o INAMPS,
quem tiver ideia para lembrar do INAMPS, né? Que nem todo mundo tem ideia para lembrar do INAMPS, mas é a idade. Quem tem idade para lembrar do INAMPS, lembra que existia o INAMPS, existiam as caixas de aposentadoria, e elas foram todas fusionadas num caixa único, né? O financiamento passou a ser baseado na tributação. A descentralização administrativa é um dos cernes desse sistema único de saúde, definido constitucionalmente, ou seja, não é um papel do governo federal, é compartilhado entre estados e municípios essa responsabilidade. O que a gente vai ver ao longo do tempo é cruel com estados e municípios, é cruel com o orçamento dos estados e municípios, visto o comprometimento que isso gerou no orçamento dos estados e municípios e na pouca responsabilidade que o governo federal, independente de partido político, teve em garantir recursos para esse setor. A gente vai ver num slide ali mais à frente. E o outro pilar era aumentar o investimento e emprego na saúde, todos patrocinados pelo setor público, né? Ainda entre as principais estratégias, a gestão era unificada em cada nível de governo, então tem o gestor municipal, tem o gestor estadual, tem o gestor federal. Isso que parece uma burocracia, uma complexidade desnecessária e que no tempo se mostrou realmente uma burocracia, uma complexidade desnecessária, tinha razões e tem razões de ser, porque se você não ouve a municipalidade, você não chega perto do povo e das suas necessidades. Então, o objetivo era empoderar o controle social sobre a gestão da saúde. Mas o que a gente viu foi a formulação de uma estrutura burocrática, formal e engessada, que pouco colabora para a eficiência desse setor de saúde, né? Regras básicas foram definidas a nível nacional, ausência de participação e integração com os planos de saúde, conforme eu falei, os planos de saúde foram ignorados no seu papel, na sua existência e no seu desenvolvimento ao longo dos anos. A participação social era um drive forte, né? E um sistema hospitalar partido entre o que era federal, estadual e municipal, né? Ao longo do tempo, esse setor ele tem uma característica muito curiosa, que ele já desde os primeiros anos ele sofre reformas. A reforma do sistema de saúde ela vem junto com a sua formulação legal. Ele já começa e já é reformulado permanentemente. Isso acontece para o público e acontece para o privado. No público, a gente já vê a criação da CPMF em 94 como uma fonte de recursos para o setor de saúde, né? Que depois acabou não sendo usado diretamente para o setor de saúde, mas ele foi criado nessa época. Foi formulada primeiro a hipótese de que 10% da arrecadação dos impostos federais e 15% dos impostos estaduais e municipais eram aplicados na saúde, né? E foi aumentando a autonomia dos estados e dos municípios e dando prioridade ao cuidado primário. Nesses primeiros anos do SUS, não é bem primeiros anos, porque a Constituição é de 88, de 94 a 2000, mais ou menos, o governo federal é aquele momento onde a gente começa a ver na mídia, por exemplo, que alguns municípios começaram programas inspirados em Cuba, por exemplo, né? Com o programa de médico de família de Cuba, que é primoroso mesmo, e ele foi trazido para o Brasil. Por exemplo, lá em Niterói, o governo do município de Niterói começou um programa onde todos os gestores foram desenvolvidos em Cuba, na primeira versão do programa. E o governo federal passou a estimular e incentivar esse tipo de política de assistência, até mesmo pela falta de recurso de investir em hospital e em média alta complexidade. Então, investiu onde podia, que era o investimento na base populacional. Aqui, ó, é o slide do que a gente estava falando, do que o Alexandre questionou, que é a participação do orçamento federal, de estados e municípios nos gastos totais em saúde. Então, a gente vê que o governo federal, em 1980, arcava com 70% dos custos em saúde do orçamento público, e hoje ele arca com 40%. Os estados que arcavam com 18%, hoje arcam com 27%,
os municípios arcam com 28% das despesas em saúde. Aqui é o orçamento do governo federal, tem até 2015 aqui, que é o que estava disponível, né? Então aqui, por exemplo, em 2015, a gente já tinha de orçamento mais ou menos o que as operadoras de planos de saúde têm de receita para cuidar de 1/4 da população, e só do ponto de vista assistencial. Mas o que me chama, esse gráfico aqui, vocês podem desconsiderar os números e podem desconsiderar os anos. Eu ponho esse gráfico aqui para vocês verem a diferença entre dinheiro e competência, né? Então, olha só, 25 bilhões não empenhados, 7 bilhões não empenhados, 8 bilhões não empenhados. Então, assim, falta recurso em saúde? Falta, mas falta competência de execução também. Gestão, porque mesmo o recurso que é disponibilizado, ele não é empenhado, ou seja, não tinha endereço para ele ser gasto. E isso se repete ano após ano. Ano após ano. Tá? Então, assim, isso aqui é o fluxo financeiro que o Ministério da Saúde faz para os hospitais. Acho que isso aqui, passando para vocês, é mais interessante para vocês consultarem do que aqui propriamente dito. E aqui é uma curva que mostra que entre os países, o Brasil não gasta nem muito nem pouco. Ele está no meio da curva logarítmica de distribuição de gastos em saúde nos diversos países, né? Ou seja, o gasto total não é muito nem pouco. Provavelmente a gente conseguiria melhores desfechos se fosse mais estruturado. Esse aqui é o desenho do fluxo, os gastos, e aqui são os problemas remanescentes. Eu resolvi não ficar fazendo um infinito número de slides de problemas remanescentes, porque ver problema é fácil. Então eu preferi focar em pontos absolutamente polêmicos, que são pontos éticos que eu acho que vocês vão ter que enfrentar no cotidiano de vocês e até nos debates. A gente tem realmente direito universal à saúde no Brasil, está garantido constitucional. Isso inclui ricos e classe média, financiados pelo capital público. Só que a gente sabe, a gente tem literatura e dados que mostram que o poder econômico é capaz de influenciar a decisão do Estado. Na hora que eu falo que o direito é universal, mas eu não tenho recurso para todo mundo, para quem que vocês acham que falta? Então, isso é um dilema que eu também não sei resolver, mas por isso que eu não me candidato. Eu não sei resolver esse dilema, mas é um dilema que vocês vão ter que levar no dia de vocês. Hoje existe um drive pesado de deslocamento de algumas necessidades que são pautadas pela parte da população que tem mais dinheiro. E quem é menos afortunado tem menos pauta nesse espaço do debate de saúde, né? A gente vive num país, por exemplo, que, apesar de ter programas especiais muito bem sucedidos, morre-se de hanseníase. Tem leprosário no Brasil ainda, hoje em dia. Porque eu não... eu não tenho assim, um profundo conhecimento de educação, mas na saúde eu sei o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é que o pobre precisa mais, ele não tem. O pobre, com doença de pobre, com doença de América Latina, com doença de miserável, esse está em situação muito difícil no nosso país hoje. E a pobreza não está distante. A pobreza está muito próxima da gente. E em saúde, os contornos são dramáticos. A dificuldade de acesso, ela dá contornos interessantes ao sistema público de saúde no Brasil, que é a capacidade do discurso desconectado da prática e da realidade. Então, um desafio profissional enorme que eu tinha na minha vida era fazer a discussão do Sistema Brasileiro de Saúde, do SUS, nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu dava aula, porque o americano acreditava na lei. E na hora que você ia explicar que aquilo estava na lei, mas na realidade não era bem assim, era muito difícil. Então, e a dificuldade de acesso é o principal gargalo. Então, assim, o sistema é universal. Tá bom. A pessoa chega com dor no peito hoje em pronto atendimentos públicos, dor inespecífica, dor de baixo risco. Será que ela vai maciçamente para uma estratificação, para uma pesquisa adequada? Eu que já trabalhei em emergência, acho que não.
Acho que a gente precisa rever isso. Qual é o procedimento mais prevalente no ressarcimento ao SUS? A tese é: a alta complexidade está sendo transferida para o SUS, né? Essa tese. Vamos para a antítese, para a antitese. O que é o procedimento mais ressarcido? É transplante, é cirurgia cardíaca, é cirurgia de aorta ou é parto normal? É parto normal. Cadê a alta complexidade? Então, assim, existem espaços onde as operadoras percorriam. Por exemplo, a hemodiálise, frequentemente, a rede privada não dava rede e isso ocorria pelo SUS. Mas até essas brechas estão sendo fechadas, porque o ressarcimento ele é feito por uma tabela maior. Então, como a operadora vai ter que pagar de um jeito ou de outro, e ela é penalizada na tabela, também a antítese do que eu estou dizendo é o seguinte: mas as operadoras procrastinam, as operadoras enrolam, as operadoras judicializam, tudo é verdade, tudo é verdade. Mas, na hora que você olha o tipo de procedimento que é ressarcido, você vê que não é realidade, que a alta complexidade foi para o SUS. E segundo, também foi uma tese política muito forte, que bateu-se muito na agência, que a agência deixava de cobrar. Quando eu cheguei na agência, a diretoria anterior tinha sido autuada pelo Tribunal de Contas da União por não fazer o ressarcimento. Então, a minha gestão, a gestão que eu participei, retomou o ressarcimento ao SUS. E a gente retomou a plenos vapores, porque ninguém queria ser autuado pelo Tribunal de Contas da União. Só para a gente ter clareza. Num ano que ressarça tudo, com tabela alta, você não vai ressarcir 2 bilhões de reais para o SUS. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas o orçamento do SUS hoje é 140 bilhões. A receita dos planos de saúde e as despesas assistenciais são 160 e 140 bilhões. Então, assim, a gente tem que ressarcir cada centavo que se deva ao poder público. Cada centavo tem que ser ressarcido. Mas não é uma fonte de financiamento sustentável de longo prazo ou relevante para essa discussão. Tá? E isso, só que aí é onde isso se perde por conta da discussão ideológica muitas vezes. Aqui a gente tem alguns desafios do setor de saúde, desafios do gestor público e desafios do gestor de saúde especificamente, que a gente não tem a qualidade como um princípio norteador do nosso setor de saúde. A qualidade é uma pauta subjetiva e deveria ser uma pauta objetiva do setor de saúde. Desapareceu. O bônus demográfico está desaparecendo, então isso vai ser um desafio de como financiar a seguridade. Aqui era para ter uma pirâmide, e aqui era para ter um barril etário, de como a seguridade social e a assistência à saúde vão ser financiados. Isso é um desafio, porque o número de pessoas inativas vai ficar muito grande, e não é que não seja sustentável, que não vai se superar, mas é uma questão que merece atenção. Outro ponto em saúde que merece atenção, que eu vou passar os 2 próximos slides, são aumento de custos e distorções de preço. Tá? Isso é um desafio do setor de saúde. Eu estou pulando entre 2 slides, mas é porque, olha só, isso aqui, por exemplo, é uma prótese de joelho. Tá? A prótese de joelho, quando ela sai da fábrica, ela custa R$2.000. Quando o plano de saúde ou o SUS paga, elas chegam a R$18.360. Isso não é uma denúncia e não é um escândalo novo, porque isso aqui é um slide da CPI dos planos de saúde do ano retrasado. Então, isso aqui as autoridades que deveriam saber já sabem disso. Nós, os hospitais, por exemplo, muitos de nós já fizemos a nossa parte. Nós simplesmente não compramos mais órteses e próteses. Então, o paciente que é do plano de saúde, o plano de saúde entrega órtese e prótese para a gente não ser responsabilizado por esse incremento de custo. Então, eu posso dizer que muitos dos hospitais estão fora desse incremento de custo dessa cadeia, mas outros participantes não estão. E a outra é a variação de preços. Então, isso aqui é o mesmo material, que é o cimento, para o mesmo procedimento cirúrgico, vertebroplastia. É a mesma marca e está ocultado o nome dos 2 hospitais que receberam esse material do fornecedor. São 2 hospitais públicos. Isso também foi material da CPI de planos de saúde, CPI da saúde, né, que teve há uns 2 anos atrás. A mesmo material, tudo igual, R$160 em um, R$3.000 em outro. A fonte foi a Unimed, que quando fez a apresentação lá, mostrou isso, eu copiei o slide e guardei.
Outra questão que a gente tem que enfrentar é a judicialização. A judicialização, ela é multifacetada, daria uma apresentação inteira aqui para a gente falar de judicialização, mas eu quero que vocês tenham em mente que hoje a judicialização impede o gestor público de fazer um trabalho adequado, porque ela desvia o orçamento prioritariamente, e aí eu tenho que fazer um link quando eu digo que é um problema não, mas é uma questão a universalidade ser igual para o rico e para o pobre no país, porque quem mais ingressa é quem mais pode pagar advogado para conseguir o medicamento caro. Frequentemente são medicamentos off-label, ou seja, são medicamentos que não estão na bula, e são medicamentos que o uso é empírico quase, entendeu? Isso aqui, por vezes, é política de incorporação tecnológica da indústria farmacêutica, tá? Estratégia deliberada, mas eu espero que isso tenha sido no passado e que cada vez mais isso não aconteça. Mas, e não sou eu que digo isso, são os pesquisadores que dizem que isso é uma estratégia de incorporação tecnológica. Mas a gente vive uma verdadeira epidemia de judicialização, e se a gente for notar, existe um descompasso entre a densidade populacional e o número de processos. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem 113 mil processos tramitando, São Paulo tem 44 mil. Outra questão, só para a gente saber, mas aqui mais focado no setor privado, é que esse setor privado de operadoras, ele perdeu alguns suportes que ele tinha. Quando, por exemplo, a gente tinha inflação, você receber com 30 dias de antecedência do evento e pagar com mais 30 dias, você teve 60 dias para o dinheiro correr no banco. E quando a inflação é alta, isso remunera, né? E eles perderam isso com o fim da ciranda financeira dos anos 80 e 90. Nos anos 90 e 2000, houve um boom de rede própria no setor privado. Não, para controlar custo, é rede própria, rede própria, rede própria. Beleza. Parou esse boom também, porque na hora que você levanta o custo per capita da internação na rede própria versus da internação fora da rede própria, o custo é semelhante. Então não se conseguiu, lógico que em redes próprias sérias e eficientes, não se conseguiu custos tão mais baratos assim. Nos anos 2000 a 2010 teve o boom da escala, que a gente teve um crescimento muito relevante desse setor privado, em concentração também. Mas agora a gente está vivendo os anos da eficiência operacional, ou seja, reduzir custos possíveis, maximizar receitas legítimas para que a gente possa ter um melhor equilíbrio desse setor. A transformação dos modelos de negócio, ou seja, o setor, quando ele surgiu para hoje, ele se modificou. Então, a conformação das empresas que prestam serviço precisa mudar. O que é isso em termos práticos? Por exemplo, se eu fizer um hospital hoje, onde eu não tenho acesso para o obeso mórbido, eu não estou fazendo um hospital que fale com a minha população, porque eu tenho uma alta frequência e prevalência de obeso mórbido acessando as dependências de um hospital. Outro ponto que a gente precisa enfrentar que é o deslocamento no momento do cuidado, que o gargalo de acesso torna mais cruel. Hoje em dia, a gente trata os pacientes quando o sintoma já está presente e o custo já é elevado. É aqui, ó. O câncer já chega desenvolvido, grande, a maior parte dos diagnósticos é feito tardiamente, a gente precisa conseguir trazer para cá. Isso aqui é um slide feito por um professor chamado Sniderman, que mostra a evolução dos sistemas de saúde e aonde o sistema de saúde deveria atuar preferencialmente, né? Reforma do modelo de pagamento, que é uma pauta muito complicada aqui no Brasil. Eu estou passando pontos que vocês vão ouvir aqui e ali. Reforma do modelo de pagamento. Tem que mudar, tem que parar de pagar por produção. Isso virou frase fácil, qualquer pessoa que vai falar de saúde. Tem que parar de pagar por produção, parar o fee for service e pagar por fee for value, pagar por valor. Isso é uma bandeira agora que você está vendo se arrastando nos diversos congressos e seminários. Deixa eu explicar uma coisa conforme eu já falei. Valor, para ser entregue em saúde, precisa ter escala. Então, se eu tiver um hospital de 40 leitos, ele vai ser caro e ineficiente, pagando por conta aberta, pagando por pacote ou pagando por valor. É um desafio de infraestrutura no meu país que precisa ser superado para que eu possa migrar o modelo de pagamento. Então, essas agendas americanas importadas como copia e cola não funcionam aqui no Brasil.
Eu respeito todos os seminários que são feitos de pagamento por valor, mas isso não fala para a maior parte do país. Isso não fala para a maior parte da população. Talvez fale para o Espigão da Paulista, para a Zona Sul do Rio de Janeiro, para a Ilha do Leite, no Recife, mas não vai falar para a maior parte da população. Tá? O SUS e a nossa política de saúde ela não é um nó cego. A gente teve excelentes resultados com a política de saúde do Brasil, apesar de todas as confusões, de todas as dificuldades, de todos os desafios e de todas as críticas, nós tivemos muito bons resultados com essa resultante meio Frankenstein de saúde pública com plano de saúde no país. E é isso que eu trago aqui. Aqui são elementos de gestão que melhoraram, eu vou passar direto por eles, mas vou, por exemplo, para a taxa de mortalidade neonatal, tá? A taxa de mortalidade neonatal caiu em todas as regiões do país e continua caindo. Mas no final dos anos 2000 ela estabilizou, mas nós tivemos uma queda drástica na mortalidade neonatal. A mesma coisa, neonatal, para quem não é médico, é a mortalidade da criança no parto, né? Até 28 dias depois do nascimento da criança, é considerado período neonatal, é recém-nascido, e a mortalidade neonatal é um indicador de saúde coletiva no mundo inteiro. Então nós caímos. Aqui a mortalidade infantil. Por que mortalidade infantil é outro indicador de saúde coletiva no mundo inteiro? Porque a saúde infantil é frágil, a criança ela é mais suscetível à doença, e aqui já é o indicador da taxa de mortalidade infantil por 1000 nascimentos. Então aqui a gente vê também uma queda ano após ano da mortalidade infantil. Um aumento da consulta médica de todas as especialidades, isso aqui é dado desatualizado, mas continuou crescendo ao longo do tempo, ou seja, tem um maior acesso à saúde, apesar de toda a dificuldade. E a expectativa de vida ao nascer, nos anos 60, homem, 53 anos, mulher, 56 anos, média nacional, 54. No ano de 2006, estava em 76 anos para mulher, 68 para homem. Hoje é 72 para homem e 80 anos para mulher já. Isso é algo efetivo que a gente conseguiu. Podia ter conseguido melhor, podia ter conseguido pior. Os nossos resultados, em termos de melhoria, são de mais sucesso do que os nossos pares de América Latina nesse mesmo período de tempo. Considerações finais, são os 2 últimos slides mesmo. O SUS precisa ser compreendido como resultado de um movimento político e de cidadania contra a ditadura militar, porque senão muitos dos valores deles acabam sendo desqualificados como sendo desnecessários. O SUS tem suas raízes na academia e nas entidades de classes setoriais, entidades médicas. A Constituição Federal de 88 incorporou muitos lobbies, alguns de seus princípios conflitam com conceitos de eficiência e equidade necessários a um sistema de saúde universal. Reformas têm sido conflituosas e lentas, mas sempre estão crescendo, e ideologização dessa discussão sacrifica somente a população, é quem sofre com a ideologização da discussão. Há necessidade de planejamento sanitário para guiar o sistema e suas reformas. Isso precisa entrar na agenda política, planejamento sanitário, planejamento sanitário, planejamento sanitário. Pelo amor de Deus, quem ganhar uma eleição, fala em planejamento sanitário, porque aí alguém vai falar também, aí outra pessoa vai achar o nome bonito, vai falar em planejamento sanitário, até que algum dia alguém vai fazer. Mas falem de planejamento sanitário, porque é a verdadeira bandeira de transformação do sistema de saúde nacional. É utilizar conhecimento objetivo e concreto para traduzir na formação de hospitais, rede prestadora, né? Em termos de negócio, é o tal do business plan, né? Necessidade de se separar financiamento, organização e provisão do serviço. No Brasil, essas 3 dimensões ficam emboladas. Então, parece que quando o financiamento é público, a organização tem que ser pública, o prestador tem que ser público, quando, na verdade, isso aqui dá uma miríade de combinações que pode levar a mais eficiência. Utilizar subsídio de oferta quando houver escassez de rede, subsídio de demanda quando houver um ambiente mais competitivo. O que é isso? Hoje, é tudo subsídio de oferta. Ou eu encampo
o mais pobre no setor público, ou o setor privado cria rede e as operadoras pagam para atendimento nessa rede. Mas nada disso é parametrizado pelo lado da demanda, da real necessidade da população. Então isso aqui é um jeito mais elegante de falar o seguinte: planejamento sanitário, planejamento sanitário, planejamento sanitário, é necessário planejamento sanitário. Focar nos mais necessitados. Hoje em dia a gente tem uma universalidade que atende mais aos ricos do que aos pobres. Talvez não em número absoluto, mas em percentual eu não tenho dúvida que isso acontece. Usar incentivos financeiros avaliando-se o resultado, né? E definir a atuação e papel dos subsetores desse setor como um todo, mas respeitando o setor privado, porque o setor privado de saúde ele vem sendo muito agredido no Brasil. Sobre o discurso ideológico de que o setor público não consegue se desenvolver porque o setor privado se desenvolveu, sob essa falácia, o setor privado vem sendo profundamente agredido. E o setor privado de saúde é um desafio brutal, porque se é desafio fazer um hospital público, vocês imaginam o desafio que é colocar quase 1 milhão, 1,5 milhão de reais por leito para fazer um hospital de baixa complexidade e baixa tecnologia. Porque se você for levar a tecnologia e o adensamento tecnológico a determinados patamares, pode chegar a 2, 3, 4 milhões de reais por leito de hospital. Né? Então, é muito desafiador empreender em saúde no Brasil e esse setor precisa ser respeitado pelo que vem colaborando. E o setor público tem que ser definido, desenhado e parametrizado para atender aos mais necessitados mesmo. Então, obrigado aí a vocês.